Ribeirão Preto deu um passo na preservação de patrimônios históricos com a restauração da antiga Maria Fumaça. A expectativa agora é de que outros espaços importantes recebam a atenção que merecem. A locomotiva, que recebe o nome de Usina Amália 12, foi devolvida a Ribeirão Preto no aniversário de 167 anos da cidade. A antiga Maria Fumaça, que foi usada por décadas no transporte de produção de café, precisou ser restaurada após anos de abandono e vandalismo. O equipamento ficava na Praça Francisco Schmidt e era alvo de pichações e furtos. Após um investimento de mais de R$700 mil, o monumento foi colocado em uma mini estação ferroviária, dentro do Parque Maurílio Biagi. Ainda bem que agora a locomotiva está restaurada, está num lugar apropriado, que tenha visibilidade, e isso gera oportunidade para quem é da história, por exemplo, recomendar aquele lugar e aquele patrimônio como algo que remete à nossa história. Tem uma função pedagógica, tem um apelo turístico e tudo isso é muito interessante. Agora, espero que Ribeirão Preto continue no caminho de valorizar o patrimônio, de correr atrás do prejuízo que já existe há muitas décadas, de valorização, manutenção e cuidado com o patrimônio cultural, histórico e artístico na cidade, porque nós temos vários prédios que não são cuidados, várias áreas da cidade que estão deixando a desejar. Um bem como aquele parado é prejuízo para os cofres públicos. O cofre público, de maneira simples, é toda a população. É dinheiro que poderia ser utilizado para outras áreas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisávamos fazer o restauro daquele patrimônio. Era necessário. Mas o imprescindível não é só fazer o restauro. O imprescindível é recolocar Ribeirão Preto nos trilhos. A locomotiva foi um pequeno passo da administração na preservação dos patrimônios históricos do município. A expectativa é de que agora outros espaços importantes recebam a atenção que merecem, como os museus Histórico e do Café, que estão fechados há mais de 7 anos, mesmo com determinação da Justiça para a restauração. Para os especialistas, a demora prejudica não só a estrutura e o acervo, como também a história da cidade. É a alma mater de Ribeirão Preto, a alma mater do estado de São Paulo e, por que não, do Brasil. Nós temos um repositório de bens que nós não encontramos em outros locais. E isso está parado há mais de 10 anos em que ele foi fechado. Por que não foi resolvido isso antes? Precisou demorar tanto tempo, agora conseguiram aprovar um valor. Tá, mas por que isso demorou tanto? E até quando vai demorar para a gente poder conseguir finalizar isso tudo? Toda a região, então, sofre influência desse passado econômico de Ribeirão Preto, assim como hoje a cidade polariza a economia dessas áreas ao redor. Então é normal alunos de outras regiões virem para cá, pessoas virem trabalhar para cá. Isso é porque Ribeirão Preto se tornou importante e polariza a área. Isso se tornou importante graças ao café. Seria interessante pagar tributo a esse passado, construindo um futuro melhor para as próximas gerações, mostrando de onde a gente veio antes de nós nos tornarmos quem nós somos hoje. Então, cuidar do patrimônio é uma contribuição nessa direção. Esses aparelhos carregam uma função que vai além da história. Servem como alternativa cultural, um apoio pedagógico na educação e ainda carregam um potencial turístico e econômico pouco explorado pelas administrações. Olhando, por exemplo, outros países, outros lugares em que patrimônio é bem cuidado e faz sentido para outras sociedades bem desenvolvidas, é que eles aproveitam o potencial de turismo dessas localidades históricas, desses aparelhos públicos e, ao mesmo tempo, mantém um bom exemplo de cultura, de gestão da cidade, de cuidado com o patrimônio e com a própria história. O presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão defende que a sociedade civil tem um papel importante nessa luta, cobrar os governantes. Nós temos que apontar os caminhos em que nós queremos que a cidade retrilhe novamente. E quais são esses caminhos, senão o que nós estamos ofertando? Pode ser que tenham outros? Pode ser, mas que nos apresentam, que tragam à mesa, porque até o presente momento não foram trazidos à mesa. O argumento de que é custoso para poder fazer o restauro não é válido. Do ponto de vista jurídico, a jurisprudência dos tribunais é remansosa, no sentido de que tem que fazer o restauro. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que estão no CONPAC projetos para restauro dos museus e outros patrimônios públicos do município.
Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso núcleo de jornalismo, Márcio Santiago, consultor em turismo. Márcio, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Ribeirão precisa, de uma vez por todas, entender o potencial turístico e econômico que a cidade tem e investir nessa área, né? Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos da TV Clube. Na verdade, o país ou a cidade que não preserva o seu patrimônio e mantém a sua cultura, ela está fadada ao fracasso. Isso é um conceito universal e os países que entenderam isso se beneficiam com isso. E Ribeirão Preto tem um patrimônio jogado aí às traças, entendeu? E que não tem o devido cuidado. Foi refeita agora a Maria Fumaça, depois de longa data, de longa briga que nós iniciamos através do Convention Bureau e que finalmente o prefeito, aí vale a pena ressaltar, se sensibilizou e fez a reforma da Maria Fumaça Amália, que é o morto-vivo, que está lá e pouquíssimas pessoas vão até lá. O ideal é que a Maria Fumaça apite, que ela ande, que ela funcione as caldeiras, porque fica uma coisa parada num lugar difícil, de difícil acesso, de difícil estacionamento. Quer dizer, mas tudo bem, vamos elogiar a iniciativa, é um passo importante sim, entendeu? Agora, é o que a gente fala, né? O ótimo é inimigo do bom. Existem recursos aí, projetos para a reforma do Museu do Café, só que é aquela história, isso já se arrasta já há décadas e que não se faz uma medida efetiva. Por quê? Faz um projeto que é muito bonito, vamos reconhecer, mas não tem recurso para fazer. E a prefeitura já empenhou vários recursos por gerações futuras e aquilo que deveria ser feito para a sociedade de forma imediata, o patrimônio que já existe aqui disponível, às vezes não tem o tratamento que deveria ter, diferentemente de países ou de cidades mesmo no Brasil que já entenderam a importância do turismo como gerador de emprego, gerador de tributos, gerador de renda, entendeu? E, no entanto, a nossa cidade ainda caminha a passos de tartaruga. A gente espera que isso mude o quanto antes. Márcio, quando a cidade negligencia o funcionamento de importantes patrimônios históricos, ela também abre mão de lucrar em cima deles, né? Olha, para você ter uma ideia, a Europa, por exemplo, o PIB da Europa com relação ao turismo é de 20%. Se nós pegarmos aqui de Ribeirão, o que o PIB de Ribeirão é impactado com o setor de turismo? A não ser grandes eventos, que já acontece por conta da iniciativa privada e às vezes um apoio e a prefeitura tem que fazer o fomento disso, de apoiar, etc. Mas esse apoio é pífio. Nós temos eventos aqui em Ribeirão que andam sozinhos, com pouco apoio da prefeitura. E a prefeitura ainda lucra com isso através de emissão de guias de SS, etc. Quer dizer, nós temos aí um parque permanente de exposições que todo mundo já sabe a penúria que ele se encontra, por falta de iniciativa, entendeu, da prefeitura de dotar aquele local de uma possibilidade de receber grandes eventos. Aí o local dá prejuízo, claro que dá prejuízo, ele não tem manutenção, dê manutenção, porque nós vamos colocar Ribeirão Preto no circuito dos grandes eventos, não só eventos nacionais, mas eventos internacionais. O Museu do Café que está parado, a Maria Fumaça lá do 420 que está na Mogiana. Agora vem a notícia que a prefeitura tem outros planos, né, de fazer avenidas em locais que deveriam ser reaproveitadas a Maria Fumaça 420 e essa também da Fazenda Amália, que está agora restaurada, que poderiam ser um equipamento a mais que poderia sim trazer benefícios para a cidade, trazer benefícios financeiros, sem considerar os benefícios sociais. Você vai também impactar na geração de empregos, você vai gerar negócios e vai trazer cultura e resgatar a memória tão importante que o município tem, a exemplo do que fez o Francisco Schmidt, que era um alemão, mas enxergou o futuro de Ribeirão Preto e para cá se deslocou e fez investimentos, a exemplo do Parque do Fábio Barreto, que foi uma ideia do vereador da época, de um alemão, no século retrasado. O próprio Santos Dumont, o Henrique Dumont, que veio para Ribeirão Preto, incentivou a construção de equipamentos daí da Mogiana para fazer o escoamento da safra de café e que depois, no retorno, trazia os imigrantes. Então, tanto a Estação Barracão, toda a economia do município, ela tem que ser preservada e tem que ser mostrada para as novas gerações que vão se distanciando disso e perde a identidade do lugar. O país ou a cidade que não preserva esse patrimônio, essa riqueza cultural,
vai sendo ultrapassada por outros que têm essa visão de vanguarda. Infelizmente, ou felizmente agora, pelo menos parece que a Prefeitura, e a gente espera que não só a Prefeitura, mas também o Legislativo, a população de uma maneira geral, reivindique essa questão para que esse patrimônio seja preservado e, com isso, traga benefícios diretos e indiretos, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, para o município que carece de equipamentos culturais e turísticos. Márcio Santiago, consultor em turismo, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.